Pessoal, viralizou um áudio meu que eu fiz para o Marcos Mion num grupo privado, aliás, meu amigo Marcos Mion, com quem eu estava discordando da opinião alarmista que ele colocou nas redes sociais dele sobre toda essa crise do coronavírus. Então eu venho aqui esclarecer rapidamente para vocês os meus pontos de vista de uma forma um pouco mais didática, porque muita gente criticou, não entendeu. Falaram que eu estou zombando dos mortos, que eu não dou importância, que eu só penso na parte econômica, e não é nada disso, é muito pelo contrário. Então vamos aos fatos rapidamente. Eu falo muito de estatística. Se nós olharmos para o número de casos do mundo, são 300 mil casos de coronavírus no planeta inteiro. São 15 mil mortos. É uma pena que não houvesse nenhum morto. Ninguém consegue lidar com pessoas morrendo. É muito triste, não tenho dúvida disso. Mas 15 mil mortos para 7 bilhões de habitantes é um número muito pequeno. No Brasil, nós temos aqui poucos casos ainda e temos, infelizmente, 25 mortos. Mas 25 mortos para 210 milhões de habitantes, de novo, é um número muito baixo. Significa o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos dando um tiro de canhão para matar um pássaro. Nós estamos exagerando na dose. Eu nunca disse que não tem que tomar cuidado, mas se a gente analisar, nós estamos parando a economia brasileira, nós estamos destruindo o que vinha se recuperando. Nós estamos vindo de anos de recessão, de problema, de queda do nosso PIB, e agora nós vamos conseguir destruir. O que acontece com isso? Um problema social sem precedentes. Aí sim as pessoas vão morrer. Vocês sabem que muita gente se mata por problemas de econômico, né? A tristeza de uma pessoa não poder alimentar os seus filhos, perder seu emprego. Um sorveteiro deu um grande exemplo, ele falou, eu não vou morrer do vírus, vou morrer de fome. E as pessoas morrem de fome. Vocês sabiam que 15 pessoas entre adultos e crianças morrem por problemas ligados à desnutrição no Brasil? Todos os dias, 15 pessoas. Eu não vi o Brasil parar por isso. Ou seja, em 2 dias morre mais gente ligada à desnutrição, principalmente nos estados do Nordeste, do que morreram com coronavírus. É triste, é triste. E outra coisa, se nós analisarmos, e eu sempre falei, o que eu tenho dito e o que eu falei para o Mion é o seguinte, eu não estou contra nos cuidarmos do coronavírus. Estou aqui isolado, ok. Eu tenho mais de 60 anos, eu sou grupo de risco, ok. Eu estou falando cuidar das pessoas que têm mais risco, que são os nossos velhinhos, que são os nossos idosos, que são pessoas que têm alguma doença que já tinham antes, ou seja, diabetes, doenças coronárias, doenças respiratórias, pessoas que são vulneráveis porque têm uma imunidade baixa e não resistem tanto e podem levar aos casos graves. Mas mesmo entre os nossos idosos, 80% deles, 85% deles, não viram casos graves. Apenas 15%. É triste, obviamente, mas não justifica uma reação tão exacerbada que destrua um país que vai levar anos para recuperar e vai criar outros problemas. Você resolve um problema e cria um muito maior. Vocês sabiam que 1.300.000 pessoas morrem por ano de acidente de automóvel no mundo? No Brasil, acho que são 300 mil, mais ou menos, quase 400 mil pessoas. Então, assim, se nós fizermos um ranking da letalidade do coronavírus, você vai estar lá no 20º lugar, ou não sei quanto. Quantas outras doenças matam muito mais? Da gripe comum, da influenza, nós temos aí 5 milhões de casos ano no mundo graves. 10% morrem, 500 mil pessoas. O Brasil já parou, boa parte disso está aqui no Brasil. Claro, 500 mil no mundo inteiro, mas é muita gente. Né? Do coronavírus morreram 15 mil no mundo inteiro até agora. Da gripe são 500 mil. Então, o que eu estou tentando dizer com isso? Estou tentando minimizar esse exagero, essa histeria que se criou, esse pânico que se cria quando o Mion e outras pessoas fazem esse tipo de vídeo, com a melhor das intenções, hein? São gente boníssima, mas às vezes não estão tão bem informados sobre dados. Não se assustem tanto. Agora, o que eu digo? Não ter aglomerações humanas, ok. Eliminar os jogos de futebol, as grandes festas, shows, ok. Não vamos botar gente junto, é lógico. Vamos isolar os nossos idosos e as pessoas que têm problema de saúde, para que não se contaminem. Vamos liberar o resto. Porque o saudável, quando pega o vírus, ele é uma gripe. Não é uma coisa tão grave para quem é saudável e tem boa imunidade. E vai criar anticorpos. E temos a notícia boa, hoje eu estava conversando com o presidente de uma grande empresa que lida na área médica, diz que os casos estão sendo tratados com esse remédio da malária estão dando muito bem, estão dando muito certo. Então assim, se nós durássemos com essa
com esse fechamento da nossa economia, com essa paralisação do nosso país por apenas 20 dias, no máximo 30, ok. Então cortamos aí um contato e aí voltamos, temos que voltar, as crianças têm que voltar para a escola, as pessoas têm que voltar ao trabalho, a economia tem que rodar, senão o drama vai ser infinitamente maior. É só olhar número, é só pensar um pouco e vocês vão concordar comigo. Os governantes, a própria mídia exageram um pouco, estão fazendo um trabalho não de má intenção, mas exagerando porque querem fazer o politicamente correto. O politicamente correto nem sempre resolve o problema. Pelo contrário, às vezes atrapalha. Vamos fazer o que tem que ser. Não, mas os grandes médicos, os médicos sempre pensam, obviamente, no pior cenário. Eles são obrigados a fazer isso. Eles vivem para curar pessoas. Eles querem evitar o maior contágio possível. Mas se eles pararem para pensar, muitos já estão falando isso. Já tem o vídeo de médicos, tem gente de fora falando que esse lockdown mundial total não é benéfico. Não vai resolver o problema. Pelo contrário, vai criar um novo problema muito maior. Acreditem nisso, é isso que eu quis dizer, cuidar das pessoas é a coisa mais importante que tem, cuidar dos idosos, cuidar, os mortos a gente lamenta demais, cada um morto, quanto mais 25 ou 30, mas não podemos deixar de analisar sob o espectro geral quanto isso representa. Não é muito por enquanto, e mesmo que aumente 10 vezes ou 20 vezes, perto de 210 milhões de pessoas que vivem nesse país, ainda é muito pouco para fazer esses todos outros sofrerem todas essas dramáticas consequências desse shutdown, desse fechamento do nosso país. É isso que eu quis dizer, é essa mensagem que eu deixo aí, e essa preocupação que eu tenho é muito maior do que alguns estão imaginando, porque eu me preocupo com o que vem aí de desastre na vida das pessoas, sem emprego, com fome, sem ter comida para botar na mesa. É terrível, acreditem.